mais uma aula de matemática. Você já está preparado? Já pegou o seu livro, o lápis e a borracha? Na aula de hoje, nós teremos a acolhida. Vamos continuar lendo o livro da semana. Depois, nós vamos resolver questões para compreender problemas baseados em gráficos e tabelas. Então, vamos iniciar nossa aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos continuar a leitura deste livro, que tem por título A Quarta-feira de Jonas. Quem escreveu essa história foi a Socorro Acioli. Então, vamos iniciar a nossa acolhida do dia. Vamos lá? Turma, nós paramos a nossa leitura nessa página. Vimos que o Jonas recebeu um saco plástico cheio de revistas. O carteiro entregou para ele em uma quarta-feira. Vimos também que ele abriu o saco rapidamente e jogou no chão. Então o vento fez o saco voar pela rua. No dia seguinte, enquanto Jonas lia a segunda revista, a chuva forte arrastou esse saco pelo chão. Vimos também que no outro dia, Jonas estava lendo a terceira revista e o saco plástico caía em um esgoto. Nós vamos continuar lendo essa história para descobrir onde vai parar esse saco plástico e também se o Jonas vai conseguir ler todas as revistas. Vamos lá? No sábado, Jonas releu as 3 revistas e começou a ler a quarta, enquanto o saco subia e descia nas ondas do mar, perto de tantos outros sacos ao seu redor, como monstros intrusos. Olha, turma, veja o saco verde subindo e descendo nas ondas do mar, junto com outros sacos que estão poluindo o mar. No domingo, Jonas leu a última revista, preparou o boné, o binóculo e foi com seu pai até a Ponte dos Ingleses para observar os golfinhos, como fazia todos os domingos. Mas, daquela vez, não conseguiu ver nenhum. Veja, turma, Jonas foi com seu pai ver os golfinhos no domingo, mas não conseguiu ver nenhum. Vamos descobrir por que ele não conseguiu ver os golfinhos? O biólogo que cuidava dos golfinhos contou o que aconteceu. Júnior, o golfinho mais novo, foi encontrado muito doente, cheio de sacos plásticos no estômago. Não resistiu e morreu. Os outros golfinhos foram embora muito tristes, procurando um lugar melhor para morar. Veja, turma, o biólogo explicando para Jonas o que tinha acontecido. Ele nem sabia, mas dentre os plásticos no estômago do golfinho Júnior, havia um saco verde com restos de uma etiqueta pregada, letras apagadas, onde um dia o nome de Jonas esteve escrito. Fim. Você gostou desse final? Nem eu. Na verdade, eu detestei. Não gosto de finais tristes. E se o Jonas e o Júnior tivessem outra chance? E se aquela quarta-feira, quando tudo começou, fosse um dia diferente? E aí, turma, vocês gostaram do final dessa história? Eu não gostei. Esse livro, ele não acabou ainda. Eu vou parar a nossa leitura nessa página para descobrir se a escritora dessa história, ou seja, a Socorro Acioli, vai mudar o final dessa história. Você precisa assistir a próxima aula de matemática. Então, eu vou parar a nossa leitura aqui nessa página. Turma, agora chegou o momento em que eu escolho 2 palavras do texto para conversar com vocês. Eu escolhi a palavra ler e a palavra lugar. Turma, a palavra ler nós encontramos no texto em vários momentos. Por quê? Porque em várias páginas do livro, a autora fala que o Jonas começou a ler uma nova revista.
E lugar nós encontramos no texto quando o biólogo explica para o Jonas o que aconteceu com os golfinhos. Ele explica para o Jonas que um dos golfinhos acabou morrendo. Os outros ficaram muito tristes, então eles resolveram procurar um outro lugar para morar, um lugar que não tivesse poluição. Então agora nós vamos começar a analisar essas duas palavras. Turma, observe que a palavra ler e a palavra lugar inicia com a mesma letra, a letra L. Veja, ler começa com a letra L e lugar também. Observe também que a palavra ler e lugar termina com a mesma letra, com a letrinha R. Observe, R na palavra ler e R na palavra lugar. Turma, quantas sílabas tem a palavra ler? Observe que a palavra ler tem apenas uma sílaba. Quando você vai pronunciar essa palavra, você percebe que consegue abrir a boca uma única vez para pronunciar. Ler. Então, a palavra ler tem apenas uma sílaba. E a palavra lugar tem quantas sílabas? Veja, turma, que a palavra lugar tem duas sílabas. Lugar. Então, turma, essa foi a acolhida do dia. E aí, turminha, gostaram da leitura? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham gostado bastante da leitura e também das palavras que eu escolhi para conversar com vocês. Agora, eu quero que você pegue o seu livro de matemática. Vai abrir ele na página 209. Veja que essa página é a continuação da atividade da página 208, que nós já trabalhamos em outra aula de matemática. Agora, nós vamos continuar resolvendo as questões dessa atividade lá na página 209. Veja que as questões vai falar sobre como resolver problemas com base em gráficos e tabelas. Então, vamos começar a nossa aula fazendo a leitura da questão de número 2. Diz assim: Josefa e Ícaro estão jogando uma partida de pega-palitos. Nesse jogo, há 25 varetas coloridas, sendo que os palitos amarelos valem 5 pontos. E eu escrevi aqui no quadro a pontuação de cada vareta. Os amarelos, 5. Os verdes, 10 pontos. Olha só, verdes, 10 pontos. Os azuis, 35 pontos. Olha só, azuis, 35 pontos. Os vermelhos, 50 pontos. E o único preto, 100 pontos. Então, essa é a pontuação de cada vareta conforme a cor. Vamos continuar lendo a questão. Diz assim: veja as tabelas que mostram a quantidade de palitos de cada cor que cada jogador pegou em 2 rodadas. Então, vamos observar as tabelas. Veja, turma, que cada tabela tem um título. A primeira diz assim: quantidade de palitos de Josefa. E a segunda, quantidade de palitos de Ícaro. Veja que nós temos várias informações nessa tabela. Nós temos as cores e também as rodadas. Temos a primeira rodada e a segunda rodada. E a quantidade de palitos que cada jogador retirou em cada rodada. A mesma coisa na tabela de Ícaro. Vamos continuar a leitura da questão. Na letra A, ele diz assim: qual é o total de pontos obtidos por Josefa nas 2 rodadas? E o total de pontos de Ícaro? Turma, para descobrir é simples. Eu vou começar vendo o total de pontos de Josefa. Então, veja, vamos observar a tabela de Josefa. Ela retirou na primeira rodada quantos palitos amarelos? Olha só, 6. E na segunda rodada, 4. 6 mais 4 é igual a quanto? A 10. Então, eu vou fazer 10 vezes 5. Por quê? Porque as varetas amarelas
elas valem 5 pontos. Então, eu vou fazer a multiplicação de 10, que é o total de varetas amarelas que ela retirou na primeira e na segunda jogada, vezes 5, que é o valor de pontos dessa vareta. Turma, ao fazer essa multiplicação, eu vou encontrar o resultado de 50. Vamos agora olhar novamente a tabela e ver quantos palitos verde ela retirou na primeira e na segunda jogada. Veja que na primeira são 10 e na segunda 8. Então, é 10 mais 8. 10 mais 8 é igual a 18, turma. Então, eu vou fazer 18 vezes a pontuação dos palitos verdes, que é igual a quanto? A 10. Veja, turma, verde é 10 pontos. Então, eu faço 18 vezes 10. Quando eu resolvo essa multiplicação, eu descubro que é 180. Vamos ver agora a quantidade de palitos azuis. Veja, na primeira rodada foi 5 e na segunda 3. Quanto é 5 mais 3? 8. Então, eu vou fazer 8 vezes 35, porque os palitos azuis, eles valem 35 pontos. Então, eu faço 8 vezes 35. Ao resolver essa multiplicação, eu vou ver que o resultado é 280. Vamos agora ver os vermelhos. Na primeira rodada, ela retirou 4 e na segunda, 4 também. Quanto é 4 mais 4? 8. Então, eu faço 8 vezes 50. Por que 50? Porque os palitos verdes, eles valem 50 pontos. Então, 8 vezes 50 é igual a 400 pontos. E para finalizar, vamos ver os palitos pretos. Ela tirou na primeira rodada 1 e na segunda 0. Então, ela tirou apenas uma vareta preta. Então, veja, turma, eu vou fazer 1 vezes 100. Por quê? Porque a varinha preta, ela vale 100 pontos. Então, 1 vezes 100 é igual a 100. E agora, para descobrir o total de pontos de Josefa, eu preciso somar todos esses valores. Vamos somar juntos? Vamos lá. Veja, eu vou pegar o 180 e vou colocar aqui. E agora eu vou organizar a continha. Vou pegar agora o 280, depois o 400 e depois o 100. E agora eu vou colocar o 50. Veja, turma, que eu organizei certinha a conta, colocando unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. E agora eu preciso somar esses valores. Aqui, 0, né? Porque 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 é igual a 0. 8 mais 8, 16. 16 mais 5, 21. O que é que eu devo fazer? Eu vou colocar o 1 aqui na posição da dezena e o 2 eu trago para a posição da centena. E agora eu somo. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 1, 10. Olha só. A pontuação de Josefa foi 1010. Então, aqui no tracinho, vocês vão colocar assim. Josefa, 1010 pontos, ok? Agora, nós vamos encontrar o total de pontos de Ícaro. Vamos lá? Pessoal, vamos agora ver a pontuação de Ícaro. Vamos lá? Veja, observe a tabela de Ícaro. Veja que na primeira rodada, ele retirou 6 palitos amarelos. E na segunda, 8. Quanto é 6 mais 8, turma? Veja, 6 mais 8 é igual a 14. Então, eu vou multiplicar 14 vezes 5, porque a pontuação dos amarelos é 5. Veja que o resultado dessa multiplicação é 70. Vamos agora ver a quantidade de palitos verdes. Na primeira rodada foi 2, na segunda 4. Então, é 4 mais 2, que é igual a 6. Então, eu vou fazer 6 vezes 10, porque os palitos verdes valem 10 pontos. O resultado dessa multiplicação é 60. Vamos agora para os palitos azuis. Veja que na primeira rodada foi 3 e na segunda, 5.
3 mais 5, 8. Então, eu vou fazer 8 vezes 35. Porque o valor dos palitos azuis é 35 pontos. Então, 8 vezes 35 é igual a 280 pontos. Os vermelhos, na primeira rodada foi 4, na segunda 4 também. 4 mais 4 é 8, então eu vou fazer 8 vezes 50, porque os palitos vermelhos valem 50 pontos. 8 vezes 50 é igual a 400 pontos. E o preto, veja que na primeira rodada foi 0 e na segunda 1. Ele tirou um palito preto, então eu vou fazer 1 vezes 100, porque o palito preto vale 100 pontos. 1 vezes 100 é igual a 100 pontos. E agora, para descobrir a pontuação total de Ícaro, eu preciso somar todos esses valores. Vamos somar? Veja, eu vou pegar o 280 e agora o 400. Vou pegar o 100 e agora eu vou pegar o 60 e o 70. Veja, pessoal, organizei corretamente a conta. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. E agora nós vamos somar. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 é igual a 0. 8 mais 6 é igual a 14. 14 mais 7, 21. Coloca 1 e sobe 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 1, 9. Veja, turma, a pontuação de Ícaro foi 910 pontos. Então, aqui vocês vão completar a resposta da letra A. Nós já colocamos a pontuação de Josefa, que foi 1.010 pontos. E agora você vai colocar a pontuação de Ícaro. Vai colocar ponto e vírgula e depois colocar Ícaro, 910 pontos. Essa é a resposta da letra A. Pessoal, a letra B e C da questão de número 2, eu vou deixar para você resolver aí na sua casa. Assim que você terminar de resolver, envie para a sua professora. Turma, essa foi a aula do dia. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de tudo que nós conversamos na aula de hoje. Da acolhida e também de resolver essa questão junto comigo. Não esqueça de resolver a letra B e C da questão de número 2. Ok, turminha? Pessoal, a nossa aula ela está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.